3. Lembranças do século XX. As profundas consternações profetizadas pelo Verbo exemplar no sermão profético e referentes à grande renovação são as mesmas que estão no Apocalipse a partir do capítulo 14. O século XX concentra o fulcro dos acontecimentos, porém, tudo girará em torno de dois fatos inolvidáveis, isto é, que as gerações futuras jamais olvidarão. Um é maravilhoso, divino e glorioso, testemunho das promessas divinas, marcando na história da humanidade a fronteira entre o antes e o depois do século XX. E o outro será a lembrança dos terríveis acontecimentos, a apocalíptica varredura, que marcará um começo quase novo. Com esses dois fatos tremendamente marcantes, até a consumação evolutiva ou de reintegração de tudo no um essencial, os filhos de Deus lembrarão com horror as pedradas contraditórias, os crimes contra a lei moral, contra o Verbo exemplar e contra os respeitos devidos aos textos que tratam dos dons intermediários, bem assim como os respeitos devidos ao cultivo dos mesmos dons. Ninguém irá confundir entre os três fatores fundamentais da doutrina do caminho e aquilo que possam dizer, ou conceber, ou opinar, encarnados ou desencarnados quaisquer. Aprenderão a separar entre o de Deus e o do homem. A terrível blasfêmia romana. Tudo começou com o crime dos rabinos judeus, que corromperam a doutrina deixada por Moisés, edificada sobre a lei de Deus e o primeiro derrame de dons mediúnicos da história das revelações iniciáticas. Vide o capítulo 11 do livro de Números sobre a igreja dos 70 que receberam o Espírito. Estando tudo corrompido, desviado da vontade de Deus, portanto com a implantação do comércio de formalismos ou simulacros da parte de Deus, através de anjos ou espíritos comunicantes, houve a promessa de um novo derrame de dons espirituais ou mediúnicos. Bem farto é o documentário bíblico sobre isso. A promessa de Deus foi derrame de Espírito Santo ou dons, não de Pedro. O precursor anunciou que o Verbo batizaria em dons do Espírito Santo, jamais em Pedro. O Verbo exemplar passou a vida carnal afirmando que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, o que tira a orfandade do mundo, porque é o veículo da comunicabilidade dos anjos, ou espíritos mensageiros, o produtor de sinais e prodígios extras, curas maravilhosas, etc. Basta ler o que vai dito nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo o apóstolo João, para saber que a doutrina do caminho seria edificada sobre dons do Espírito Santo, não sobre Pedro. Quando perguntado por Jesus, Pedro respondeu que Jesus era o Cristo prometido por Deus. Jesus fez a seguinte afirmação, tal como está nos originais, aspas. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem isso te revelou, mas sim o Espírito Santo, e sobre esta pedra edificarei a doutrina do Pai, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Fecha aspas. Depois da crucificação e da ressurreição, como bem relata o livro dos Atos 1, 1-8, Jesus afirma, aspas, porque recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Fecha aspas. Jamais alguém falou que haveria derrame de Pedro sobre a carne. E no capítulo 2 do mesmo livro dos Atos, houve o glorioso Pentecostes, o segundo derrame de dons, que, como Jesus afirmou, deveria ser estendido aos confins da terra.
Desgraçadamente, em 313, Roma funda sua igreja, ou blasfêmia, colocando Pedro no lugar dos dons intermediários, para impor dogmas criminosos, simulacros ou comércios idólatras, no lugar da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, obreiros de sinais e prodígios extras, e chafurdou toda a carne na ignorância, no materialismo, nas abominações, pois a doutrina do caminho não se estendeu sobre a terra. Como relata o Apocalipse, 2000 anos foram dados aos filhos de Deus para optarem ou não pelos ensinos e pelas graças de Deus. Como cometeram tenebrosos crimes contra os ensinos e as graças, eis que antes de findar o segundo milênio da era cristã, terríveis abalos reduzirão os viventes a 1/3, para então haver um começo quase novo, com os filhos de Deus reconhecendo que Deus manda apenas viver os ensinos e as graças que estão expostos nos textos bíblicos, porque tudo que for contra será esmigalhado, tantas quantas vezes sejam necessárias.